Olá, hoje nós vamos falar sobre uma das maiores pandemias do século XIV que matou milhões de pessoas na Eurásia, a peste negra. Fica comigo, volto já. Eu sou Alexandre, que falo com você e que compartilha com você palavras que transformam e trazem esperança. Bom, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dizer como os governantes da época conseguiram controlar a peste negra. Então vamos lá, algumas informações sobre essa pandemia que matou milhões de pessoas na Eurásia, na Europa e na Ásia. Bom, a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que se deflagrou na Europa no século XIV, provocando uma das maiores mortandades populacionais da história do continente. Início de 1330. A origem da peste negra. Vários historiadores sugerem que a origem da peste negra seja asiática, especialmente chinesa. Bom, chinesa me lembra alguma coisa. Sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo como Gênova e Veneza, nas quais havia intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Causas. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram ratos e pulgas, que proliferavam com facilidade tanto nas cidades quanto nos vilarejos menores, em razão das condições precárias de higiene. Na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por espirros ou tosse. Por que peste negra? Porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Essa peste também ficou conhecida como peste bubônica, por provocar bubões e bulbos, ou seja, inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões das axilas, virilhas e pescoço. Consequências. A situação agravou-se de tal forma que a quantidade de mortos excedia a quantidade de pessoas aptas a enterrá-las. A cultura medieval foi profundamente afetada pela atmosfera catastrófica provocada pela peste. Várias pinturas da época expunham imagens da chamada dança macabra ou dança da morte. Como não existia ciência biológica, na época da peste negra, as causas das doenças eram atribuídas a origens sobrenaturais e principalmente a bodes expiatórios, como povos estrangeiros, em especial judeus, gerando uma grande tensão social. O início do foco da peste bubônica ou da peste negra aconteceu na China, segundo os historiadores da época. Bom, a peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Estima-se que a peste negra tenha matado e reduzido a população da Europa de 475 milhões de pessoas para 350 a 375 milhões no século XIV. O renovado fervor religioso e o fanatismo floresceram com o despoletar da peste negra. Vários grupos, como judeus, frades estrangeiros, mendigos, peregrinos, leprosos, sodomitas, ciganos, foram alvos de perseguições e igualmente culpados pela disseminação da doença. Foram mortos em toda a Europa. Além das pessoas mortas pela pandemia, foram mortas
porque foram tidas como culpadas pela doença. Como os governos curandeiros não tinham como explicar e nem como parar a doença, os europeus, voltando-se para as forças astrológicas, terremotos, eles voltaram para forças astrológicas, terremotos e envenenamentos de poços pelos judeus como possíveis razões para os surtos. Como o povo judeu foi perseguido na Europa, como o povo judeu foi massacrado na Europa, e a história conta isso. Os judeus foram os povos mais perseguidos na Europa. Bom, e agora eu vou te dizer como os governantes daquela época conseguiram controlar essa grande pandemia que durou anos a fios, de 1330 a 1400, quase 70 anos. Essa pandemia invadiu nações, países e matou uma multidão de pessoas. Bom, a peste foi controlada no final do século XIV com a adoção de medidas higiênicas nas cidades. Ou seja, naquele tempo, naquele contexto, as cidades não tinham um saneamento, um esgoto, não tinha quem recolhesse o lixo, então o lixo era jogado na cidade, era espalhado, as pessoas faziam suas necessidades nas ruas. Então, a doença, quando chegou, teve um crescimento de proporções enormes. Então, anos se passaram, pessoas foram morrendo, até que os governantes entenderam que era preciso controlar, tomar medidas higiênicas para limpar a cidade, para que a doença fosse controlada. Bom, eles controlaram a pandemia, mas anos seguintes foram acontecendo surtos da doença em determinados países, mas foram surtos menores e foram sendo controlados todos esses surtos. Nós estamos passando por uma pandemia, temos tecnologia, temos conhecimento e não vamos sofrer como sofreram aquelas pessoas no século XIV. Eles não tinham tecnologia, não tinham como controlar, por isso durou quase 70 anos para se controlar aquela pandemia. Então, continue, obedeça os profissionais de saúde, continue em seu lar, tome as devidas providências se você não puder ficar em casa. Tiver que sair, use a máscara, use o álcool gel e evite aglomerações. Bom, essa é mais uma informação sobre a história, a história de uma história triste, mas que na realidade marcou a humanidade, mudou a Europa no século XIV, deixou marcas profundas. Bom, eu me despeço aqui, espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva-se, dê um joinha, ative a notificação. Eu espero, desejo que o seu dia seja um dia abençoado, cheio de alegrias e de palavras e notícias boas. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.